Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nessa sexta-feira, 2 de julho de 2021, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nona rodada que será aberta nessa sexta-feira com 2 jogos, podendo aí ter troca de liderança, e eu vou falar para você então toda essa situação. Então nesse vídeo eu passo para vocês os jogos e também como é que está a classificação atualizada da Série B. Sem perda de tempo então, colocando aqui na tela o site da CBF para a gente passar o jogo a jogo. Rodada começa com um jogo que foi antecipado, né? Era o jogo para ser 9h30 da noite, foi antecipado devido ao jogo da Seleção Brasileira pela Copa América. O Coritiba recebe o Remo às 19 horas lá no Couto Pereira. O Coritiba é o segundo colocado com 16 pontos, mas em termos de aproveitamento está na liderança, né? Porque tem um jogo a menos. Ele tem apenas 2 pontos de desvantagem para o Náutico e um jogo a menos. Se o Coxa vencer e o Náutico tropeçar, ele assume aí a liderança do campeonato, então teremos aí uma troca de líderes, né? O Remo, por sua vez, o Remo que vai ser dirigido nesse jogo pelo Netão, o Felipe Conceição só estreia na outra rodada, né? O Felipe Conceição que vai ocupar aí o lugar do Paulo Bonamigo, que pediu demissão. O Remo é o 17º colocado com 7 pontos ganhos, né? O Remo ali abre a zona do rebaixamento, mas o Remo, assim como o Coritiba, também tem um jogo a menos, mas está na zona do rebaixamento. Uma vitória tira o Leão aí dessa zona bem incômoda, né? Uma vitória aí pode levar o Remo lá para o miolo da tabela. Também às 19 horas, né? O Náutico vai estar em campo. O Náutico líder vai estar em campo, ele joga nos aflitos contra o Operário. O Náutico, como eu falei, está 2 pontos à frente do Coritiba. Se o Timbu tropeçar e o Coritiba vencer, o Coxa assume a liderança do campeonato, né? Mesmo o Náutico empatando, o Náutico vai a 19, se o Coritiba vencer, o Coxa também vai a 19, porém o Coritiba ficaria com um jogo a mais, né? Então o Náutico aí, que é o único invicto do campeonato, mas vem de 3 empates consecutivos, o time do Hélio dos Anjos busca voltar a vencer para não perder a liderança do campeonato. Já o Operário vem fazendo aí uma campanha de altos e baixos, né? O Operário numa rodada ganha do Vasco em São Januário e na outra toma de 5 do Guarani em casa. O Operário aí é o 6º colocado com 12 pontos ganhos, está 3 pontos atrás do Sampaio Corrêa que fecha o G4, e o Operário vem de derrota em casa, né? Perdeu mais uma em casa, perdeu para o Vila Nova pelo placar de 2-1. Então o Operário aí buscando vencer para ficar ali coladinho no G4. Então esses são os 2 jogos dessa sexta-feira. No sábado vamos ter aí vários jogos importantes. Às 4h30 da tarde o Vasco vai receber o Confiança em São Januário. O Vasco, que perdeu na rodada passada, perdeu para o Goiás, né, na rodada passada. O Vasco é o 9º colocado com 10 pontos. Se vencer, ainda não alcança o G4, mas pelo menos não se distancia muito, né? Então o Vasco aí buscando vencer em casa. Já o Confiança que perdeu na rodada passada, é o 15º colocado com 8 pontos ganhos. O time de Sergipe tem aí que vencer para se distanciar um pouquinho da zona de rebaixamento. Também no sábado, um pouquinho mais tarde, às 6h30 da tarde, vamos ter aí o grande clássico dessa rodada, CSA e CRB, jogo que acontece lá no estádio Rei Pelé. E o CSA tá melhor aí o CSA não está melhor na tabela, né, melhor dizendo. O CSA é o 13º colocado com 8 pontos ganhos, enquanto que o CRB aparece em 8º lugar com 11 pontos, né? A diferença entre os rivais, então, é de apenas 3 pontos. Então, se o CSA ganhar, ele pula ali para metade de cima da tabela de classificação. E se o CRB ganhar, o CRB também vai ficar aí bem perto do G4. Às 19 horas, lá no estádio Castelão em São Luís, o Sampaio Corrêa, né, o time que fecha o G4, vai encarar o Londrina. O Londrina, que é a última equipe no momento fora da zona de rebaixamento. O Sampaio Corrêa, que venceu o Remo na rodada passada, né, é o 4º colocado, tem os mesmos 15 pontos que o Goiás, mas fica atrás nos critérios de desempate. E de repente aí pode beliscar a vice-liderança ou até mesmo a liderança, né? Porque o time poderia aí alcançar os mesmos 18 pontos que o Náutico, mas vai depender do que acontecer com o Náutico e Coritiba nessa sexta-feira, né? Já o Londrina tem 7 pontos, os mesmos 7 pontos que o Remo, só não está na zona de rebaixamento por causa de um gol de saldo. O Tubarão tenta vencer fora de casa para se afastar um pouquinho aí do Z4. Ainda no sábado, 19 horas, o Brasil de Pelotas recebe o Cruzeiro. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Bento de Freitas. O time de Pelotas é o penúltimo colocado, tem apenas 6 pontos, tem os mesmos 6 pontos que a Ponte Preta, porém fica na frente por conta aí do número de gols marcados.
o Chavante aí precisa vencer o Cruzeiro para deixar a zona de rebaixamento. E o Cruzeiro, que não está muito longe da zona de rebaixamento, soma 8 pontos, tem um ponto a mais que o Remo. O Cruzeiro vem de empate aí em 3-3 com o Guarani e agora busca lá no Rio Grande do Sul voltar a vencer para colar lá na parte de cima. O Cruzeiro não consegue decolar nessa Série B, o Cruzeiro não consegue aí ter uma sequência de vitórias. Ainda no sábado, às 21 horas, na ressacada, o Avaí recebe o Botafogo. O Avaí, que venceu as duas últimas partidas, né, vem demonstrando aí uma boa recuperação. O Avaí já aparece na 10ª colocação com 10 pontos, tem um jogo a menos aí que a maioria dos times, né, tem aquele jogo que foi adiado contra o Remo, enquanto que a equipe do Botafogo, o Botafogo que também tem um jogo a menos, né, que tá devendo um jogo na tabela, é o 7º colocado com 11 pontos, então apenas um ponto separando as duas equipes na tabela, o Botafogo que bateu o Vitória na rodada passada. E tem mais jogo no sábado, né, falando do Vitória, o Vitória vai receber o Goiás lá no estádio Barradão. O Vitória é o antepenúltimo colocado, tem 6 pontos e apenas uma vitória na competição. Vem aí de uma sequência de 3 derrotas consecutivas. Então o Leão, né, o Leão que já nas duas últimas temporadas flertou com o rebaixamento, o Vitória aí tenta vencer para sair dessa zona incômoda, né? E já o Goiás que vem fazendo uma campanha muito forte, é o 3º colocado com 15 pontos e também, dependendo do que acontecer com o Náutico e Coritiba, pode aí também beliscar a liderança dessa Série B. Então, o Vitória e Goiás jogando às 9h30 da noite deste sábado lá em Salvador. Ainda no sábado, às 21h30, o Vila Nova vai receber a Ponte Preta, duelo aí de duas equipes que estão mal no campeonato. O Vila, pelo menos, conseguiu vencer na rodada passada, venceu o Operário fora de casa por 2-1 e aparece na 12ª colocação com 9 pontos. A Ponte, que na rodada passada também conquistou aí a sua primeira vitória, mesmo assim não deixou a lanterna. A Ponte soma 6 pontos e se vencer, e dependendo de tropeço aí dos rivais que estão à sua frente, pode aí numa tacada só deixar não só a lanterna, como também a zona de rebaixamento. Então é um jogo muito importante para o time de Campinas nessa rodada. E fechando a rodada, no domingo às 11 horas da manhã, o Guarani vai receber o Brusque lá no estádio Brinco de Ouro. O Guarani aí que já tem aí algumas rodadas que não vence, é o 11º colocado com 10 pontos. O Bugre aí vem do empate muito interessante contra o Cruzeiro em 3-3 no Mineirão. E se vencer, vai aí ficar na parte de cima, na metade de cima da tabela de classificação. Já a equipe do Brusque, o Brusque está ali brigando por G4. O Brusque é o 5º colocado com 13 pontos, tem um jogo a menos aí que a maioria dos times. E se vencer, e dependendo de um tropeço do Sampaio Corrêa ou do Goiás, entra na zona de acesso para a Série A, né? Então o Brusque aí brigando por uma vaga no G4 nessa rodada. Então Guarani e Brusque jogando às 11 horas da manhã de domingo, lá em Campinas, jogo que fecha essa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que já na terça-feira aí vamos ter uma rodada aí já bastante interessante. Na próxima terça-feira já começa a 10ª rodada. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Deixa aqui nos comentários aqui o palpite de vocês. Vocês acham que o Náutico vai segurar a liderança? Vocês acham que o Coritiba vai tomar a liderança? Ou vocês acham que o Goiás ou o Sampaio Corrêa vão terminar essa rodada na frente? Então podemos aí, tem 4 times brigando pela liderança nessa rodada. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários aqui a opinião de vocês com relação a essa briga aí pela liderança da Série B. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Até um próximo vídeo. Valeu!